Muito bem, pessoal. Nós vamos, nessa nova série de vídeos, eu vou falar sobre uma questão importante também quando a gente está trabalhando com processamento de sinais, que é a questão da amostragem do sinal e do falseamento. Então nós chegamos, deixa eu fechar aqui, reduzir isso aqui, deixa eu voltar aqui para os meus slides. Amostragem e falseamento. Então teve aluno que perguntou, né, quando ele mostrou a função seno dele. Então repare, eu tenho a função seno que nós usamos no exemplo do slide dos vídeos anteriores, do vídeo anterior, que eu tenho uma função seno. Repare que ela vem, oscilou, completou um período, completou outro, e eu calculei isso em 1 segundo. Ok? Eu obtive o gráfico dela em 1 segundo. Então, eu vou fechar aqui para vocês. Talvez fechar você também. Fechar você também. Diminuir o ruído aqui para vocês. Então, repare, essa função, ela tem quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E quando eu fui uni-los, repare que eu perdi, digamos, em resolução, né? Porque a função seno, ela vem, faz uma descida suave, aí vem, sobe aqui suave, não é isso? Você já conhece a função. O que aconteceu aqui? Eu fiz o cálculo do seno de x com poucos pontos. Aí eu perco na resolução dela, né? Ele vai unir uma função, você tem uma tabela, você vai unir esse ponto com esse, depois com esse. O que aconteceu? Você perdeu aqui, você perdeu informação. Tem informação da função, valores que você não está vendo, né? Então nesse gráfico aqui nós temos 10 pontos, na verdade é 11 pontos, para representar a função seno. Eles são suficientes? Então qual é a frequência e o período da função? Os 10 pontos foram suficientes para representá-lo? Qual que é a função correta aqui? Olha, repare aqui que eu tenho ela no plot preto aqui, ó. Ela vem, eu perco muitos pontos aqui, ó. Então eu calculei esse ponto vermelho aqui que está na curva, mas eu mandei direto para cá. Então a minha curva calculada com menos pontos, eu perdi essa informação, né? Deixa eu... Então, ó, esse ponto aqui, depois eu vim para esse, tudo bem, eu perdi aqui um cálculo errado aqui, porque a função correta é a preta aqui, que é esse gráfico aqui, ó, e a azul, ela está perdendo esses pontos aqui. Perdi esses pontos aqui, deu ok. Aqui eu perdi mais pontos, que a minha azul veio daqui para cá. Aqui eu perdi um pouquinho, né? Porque o correto era esse. Eu vim direto para cá, perdi mais pontos. Então, o certo para eu fazer essa curva perfeita, ou melhor representada, eu deveria ter um ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui. Aqui eu deveria ter uns pontinhos aqui, ok. Vem mais um aqui, vem mais um aqui, podia ser até uns aqui, aqui também. Pegando o pico ali, ó, aí vem, né? Então, se eu tivesse esses pontos que eu marquei aqui, eu teria capturado a minha curva. É isso? Então, isso, vamos lá para o Octave, e lá eu vou mostrar para vocês como que tracei esses gráficos aqui. Então, vamos lá. CLC. Então,
no primeiro gráfico, se eu definir um tempo com 1 segundo mais... Repare que agora eu estou falando em tempo, tá? Então vocês já entenderam que eu estou usando o tempo como uma base, o 2π para fazer a relação radiano com o meu tempo. E aí eu passo a pensar só em tempo. Então eu calculei meu t aqui, indo de 0 a 1 segundo, com um intervalo de 0 a 1. Então é meu tempo aqui. Aí eu vou calcular a minha função seno nessa base de tempo. Vou tirar o ponto e vírgula aqui, então ele vale 0, até menos 0. Então ele completou um ciclo, menos 0 aqui é problema numérico, tá? Precisão. Então quando eu ploto isso aqui, deixa eu dar um close aqui, vou plotar assim, tá lá os pontos, 11 pontos. Se eu der um hold e plotar ela em azul, um dia chega, plotando em azul aqui, bacana, é aquele gráfico que eu mostrei no slide lá. Então aqui eu venho unindo os pontos e estou perdendo em resolução. Isso que a gente fala que eu estou falseando a informação. Tem informação aqui que eu estou perdendo. Isso chama falseamento. Em português nós vamos estudar isso, o pessoal que está estudando lá programação científica, a gente deve mexer um pouco mais aprofundadamente nesse ponto aqui. Bem, como que eu faço então para melhorar isso? Para melhorar isso, eu tenho que ter mais pontos. Como que eu faço mais pontos? Então, em vez de eu variar de 0, 0, 1 até 1 para ter 11 pontos, começando de 0, né? Eu vou variar 10 vezes menos. Então, agora, quantos pontos eu tenho? Precisaria dar uma dica aqui. Tem 101 pontos. Com 101 pontos, vou criar uma nova figura aqui, depois eu volto na outra lá. Vamos plotar aqui. Eu calculei o y ainda não, calculei o y ainda não. Y é isso aqui, CLC, não pôs ponto e vírgula. Então agora eu vou dar um plot aqui, não, você. Tem minha figurinha 2 aqui. Agora eu tenho 100 pontos, consegui capturar a curva perfeitamente, não é isso? Podia ser menos pontos, talvez vamos pôr 50 pontos aqui para vocês verem. Então eu vou dar close essa figura 2, a figura 1 está aberta ainda, né? Fechei só a 2, tá? Beleza. Vamos calcular um T aqui, definir um T com 50 pontos. Vamos colocar isso aqui um pouquinho maior. Então meu size de T agora é 51, porque eu comecei do zero. 50 pontos, vamos calcular o Y aqui. Vamos dar uma figura 2, vamos dar um plot aqui, você tá bom. Vamos lá para a figura 2. 50 pontos, foram suficientes. Aí existe uma regra para dizer qual que é o mínimo de pontos, qual é o mínimo de pontos que eu preciso para recuperar, para representar perfeitamente a minha função. E se fossem 20 pontos? Aqui, vou colocar 5 aqui. Size de T, ele vai de 0 a 21, né? Vamos calcular o Y novamente. Vamos colocar uma figura 3. Figura 3. Vamos dar um plot aqui. Eu calculei o Y. Calculei. Figura 3. Suave na nada. Figura 3. Tá bom também, né? Se eu vier aqui, vamos plotar. Vamos dar um hold aqui. Vamos ver se a nossa figura 3 a gente tá feliz ou não. Figura 3, cadê você? Ficou bom não, né? Reparem que ficou um platô ali, eu perdi ponto ali, né? Vamos ver aqui a função real. Olha lá que ruim, né? Então, figura 3. Deixa eu ver aqui se ela voltou ao normal dela. Figura 3 está lá. Vamos dar um hold, já dei hold. Vamos calcular com o tempo agora de
100 pontos, como a gente fez. Vamos calcular o y e vamos plotar na figura 3 o k aqui. Figura 3. Aqui, reparem que eu perdi, tem um zoom aqui, repare aqui, ó, eu tinha esse ponto, fui para esse, perdi um ponto aqui, ó, perdi alguns pontos. Se eu coloco esse ponto aqui em cima, ela vai unir, vai ser mais suave. Então 20 pontos não são bons pontos não, certo? Isso aí nós vamos ter que depois ver como. Eu queria que depois vocês pensassem quantos pontos no mínimo a gente precisa de ter para uma função. Existe um teorema bacana. Acho que era isso. Deixa eu voltar na figura 1 aqui então. Figura 1 está muito ruim, que eu tenho só 11 pontos. Vamos chamar a figura 1 aqui. O rosto já dei, vamos plotar ela aqui. Botar nela. Figura 1. Olha lá, ó. Perdi ponto pra caramba, né? Foi que eu mostrei naquele desenho lá dos slides. Vamos pegar um zoom aqui, né? Ó, ela vem suave e eu não estou suave. Daqui eu passei para cá porque eu perdi informação aqui. Ok? Isso é importante. É o que alguns alunos cobraram, né? Perguntaram por que a função dele ficou ruim. Por quê? Porque, novamente, eu estou trabalhando com tempo. Então, a gente pode definir, pensar que nós vamos fazer sempre tempo é igual o tempo inicial, que no caso foi 0, a variação do tempo, que eu vou chamar de delta tempo, e o tempo final. Esse delta tempo, ele tem que ser suficiente para gerar pontos para representar bem a minha curva. Tá? Então aqui, já dando a dica para quem for pensar, a dica é o teorema, né? Existe uma lei que diz qual que é esse delta tempo, ou seja, qual é o intervalo que eu tenho que dividir a minha função para ela ser bem representada. Então, isso tem a ver com a frequência da função. Uma função que varia muito, eu preciso ter muitos pontos. Uma função que varia menos, mas imagine que se essa função fosse aqui, ela viesse aqui lentamente um período, né? Ela tivesse um período só, um meio período nesse intervalo. Então eu poderia ter menos pontos. Ok? Era isso. Então, voltando aqui, nós falamos sobre amostragem e falseamento. Depois, no próximo, eu vou falar sobre o subplot, que também me fizeram perguntas. Volto já.